Quanto mais velha eu fico, menos falo sobre minha infância nas montanhas. Não porque tenha sido ruim ou algo assim, mas porque há coisas difíceis de explicar. Tenho 60 anos e só agora decidi compartilhar minhas experiências. Cresci em uma cabana pequena, escondida nas profundezas dos Apalaches. Naquela época não tínhamos vizinhos próximos. O mais próximo ficava a cerca de 1 quilômetro estrada abaixo e era a família Johnson. A vida era simples. Tínhamos galinhas, alguns bodes e uma horta grande que nos sustentava. Mas sempre havia uma certa atmosfera. Acho que posso chamar assim. Meus pais eram rigorosos com algumas coisas e nós, crianças, simplesmente aceitávamos. Por exemplo, não podíamos ficar fora de casa depois que escurecesse, sem exceções. Se estivéssemos brincando e o sol começasse a se pôr, mamãe tocava um velho sino de ferro e tínhamos que correr para casa. Lembro-me de perguntar uma vez por que não podíamos ficar lá fora pegando vagalumes como outras crianças. Ela apenas me deu um olhar sério e disse: "Existem coisas que você não quer encontrar, Margaret. Não desobedeça sua mãe." Também não podíamos ir sozinhos para a floresta. A floresta começava bem no fundo do nosso quintal e era muito tentador explorá-la. Meu irmão Timothy e eu às vezes dávamos umas escapadas durante o dia, mas nunca íamos muito longe. Havia um entendimento tácito de que as árvores guardavam segredos que não eram para nós ou para os quais ainda não tínhamos idade suficiente. Um verão, quando eu tinha cerca de 10 anos, nosso tio Rony veio nos visitar. Ele não era um tio de verdade, mas como um primo distante do meu pai, mas nós o chamávamos de tio mesmo assim. Rony era um homem negro de olhos verdes com mais de 2 metros de altura, sempre alegre, elegante e respeitoso. Ele estava sempre pronto para se divertir e não parecia compartilhar das preocupações dos meus pais sobre a vida ali. Uma noite ele sugeriu que acampássemos no quintal. "As estrelas estão lindas e a noite está maravilhosa", ele disse. Timothy e eu ficamos radiantes. Imploramos para mamãe e papai deixarem, e depois de muito hesitarem, eles concordaram, mas só se o tio Rony ficasse com a gente. Montamos uma velha barraca de lona bem no meio do quintal, fizemos uma fogueira e torramos marshmallows. Por volta das 9 da noite, mamãe saiu e nos lembrou de manter o fogo baixo e avisou Rony para ficar de olho em nós. Ele riu e disse que estaríamos bem. Bom, em algum momento no meio da noite, acordei com o som de algo se mexendo do lado de fora da barraca. Achei que fosse só o vento, mas então ouvi passos, pesados, lentos e deliberados, circulando ao nosso redor. Timothy também estava acordado. Eu podia ouvir ele prendendo a respiração. O tio Rony se sentou e colocou o dedo nos lábios, sinalizando para ficarmos quietos. Os passos continuaram, às vezes parando bem na entrada da barraca. Havia um som de rosnado baixo, diferente de qualquer urso, cachorro ou coiote que conhecíamos. Fiquei tão assustada que me senti enjoada. Sentamos ali, encolhidos por algum tempo. O animal lá fora, seja o que fosse, continuava circulando, ocasionalmente arranhando levemente a lona da barraca. Em um momento, a silhueta de uma figura grande passou entre a barraca e a fogueira quase apagada. Era alta, curvada, e parecia ter orelhas pontudas e um focinho longo. O tio agora não parecia estar brincando e pegou sua faca de caça, segurando-a firme, mas sem fazer nenhum movimento para sair. Eventualmente os sons pararam. Ficamos em silêncio até o primeiro raio de luz da manhã atravessar a barraca. Quando finalmente saímos, havia pegadas profundas ao redor, grandes demais para serem de um cachorro, e o passo era mais longo que o de uma pessoa. O tio Rony nos disse para não contar nada aos nossos pais, dizendo que só os deixaria preocupados. Mas, claro, mamãe parecia saber que algo tinha acontecido. Ela deu uma olhada para o tio quando entramos, e ele apenas fez um leve aceno com a cabeça. Depois disso,
as regras ficaram ainda mais rígidas. Nada de acampar lá fora, mesmo com supervisão de adultos. Ao longo dos anos, outras coisas estranhas aconteceram. Nossas galinhas começaram a desaparecer. A princípio achávamos que era uma raposa ou talvez um doninha, mas nunca havia sinais de luta ou arrombamento, nenhuma pena espalhada e nenhuma gota de sangue. Os pássaros simplesmente desapareciam. Papai reforçou o galinheiro, acrescentando trancas extras e até barras de metal nas janelas. Uma manhã, encontramos a porta do galinheiro escancarada, embora as trancas ainda estivessem no lugar, só que destravadas. Todas as galinhas haviam sumido, não restava uma sequer. A parte mais estranha era que as trancas não estavam quebradas. Elas tinham sido abertas como se alguém tivesse usado uma chave. Perto do galinheiro havia um tufo de pelo grosso e escuro que não combinava com nenhum animal que conhecíamos. Papai levou o pelo para a cidade para mostrar ao xerife, mas eles não conseguiram identificar de que criatura aquilo vinha. Naquela noite ouvimos uivos longos que ecoavam pelas montanhas. Não era o latido de coiotes nem o uivo de um lobo. Era mais profundo e muito mais errado. Lembro-me de espiar pela janela do meu quarto e ver sombras se movendo perto da linha das árvores. Eram figuras grandes correndo entre as árvores, grandes demais para serem de qualquer animal que eu conhecesse. No dia seguinte, mamãe nos reuniu e reforçou as regras que tínhamos. Nada de sair depois de escurecer, nada de entrar na floresta sozinhos, e se víssemos ou ouvíssemos algo estranho, devíamos entrar direto para casa e contar para ela ou para papai. Como crianças, começamos a juntar as peças do nosso jeito. Sussurrávamos sobre lobisomens, monstros e criaturas que viviam na floresta. Timothy dizia que tinha visto olhos brilhando no escuro uma noite, mas quando contou para a mamãe, ela o repreendeu e disse para não espalhar mentiras. Uma tarde de outono, antes do pôr do sol, eu estava colhendo maçãs da árvore perto de casa. Eu sabia que deveria voltar para dentro, mas queria pegar mais algumas para fazer uma torta. Foi então que ouvi um farfalhar atrás de mim. Quando me virei, vi uma figura grande se esgueirando e me olhando de soslaio entre as árvores. Ela andava ereta, mas ainda meio curvada. Tinha pelo desgrenhado e olhos que refletiam a luz do entardecer de um jeito antinatural. Derrubei a caixa, gritei e corri para dentro o mais rápido que pude. Sem fôlego, contei para minha mãe o que vi. Ela não me repreendeu por estar fora até tarde. Em vez disso, trancou todas as portas e janelas e reuniu a família na sala de estar. Sentamos perto da porta da frente, com meu pai segurando uma espingarda no colo, sem dizer uma única palavra. Ficamos ali em silêncio por horas. De vez em quando, ouvíamos uivos distantes ou o estalar de galhos lá fora. Eventualmente, o cansaço nos venceu e mamãe nos mandou para a cama, garantindo que tudo ficaria bem. Depois daquela noite, os incidentes pareceram parar. Não houve mais uivos, nem animais desaparecidos. Era como se o que quer que estivesse rondando aquelas montanhas tivesse finalmente ido embora. A vida voltou a um semblante de normalidade, mas continuamos seguindo aquelas regras. Anos depois, já adulta e com meus próprios filhos, perguntei à mamãe sobre aqueles tempos. Mesmo então, ela hesitava em falar sobre o assunto, mas acabou me contando que as montanhas tinham seus segredos. Ela admitiu que suspeitavam de um lobisomem ou algo parecido rondando aquelas florestas, mas nunca quis assustar ainda mais as crianças. Olhando para trás, ainda sinto arrepios ao pensar nisso. O que realmente era? Não posso dizer com total certeza, mas algo estava lá fora e andava como um homem, mas não era um. Bom, aquilo parecia respeitar nossos limites, desde que respeitássemos os dele. Agora, quando meus netos me visitam e pedem histórias assustadoras, conto tudo sobre as montanhas e a importância de ouvir os mais velhos.
Deixo de fora os detalhes mais assustadores. Não quero dar pesadelos a eles, mas faço questão de deixar claro que o mundo é muito estranho e que mesmo ao longo de nossas vidas, talvez nunca o compreendamos por completo. Hoje quero compartilhar uma história que aconteceu com meu bisavô e que sinceramente me deixou boquiaberto. Vou contá-la em primeira pessoa, então vamos lá. Trabalhei muitos anos da minha juventude em uma fazenda de gado. Era um trabalho que, de certa forma, eu gostava, mas que com o tempo e por circunstâncias especiais, acabei abandonando. Todos os dias eu me levantava às 2:30 da madrugada para ir ordenhar as vacas. Vale dizer que nunca tive medo de sair sozinho a essa hora em direção à leiteria. A única coisa estranha que acontecia, por vezes, era uma sensação de que eu não caminhava sozinho, mas era só isso, já que eu nunca conseguia ver ninguém por aquele caminho. A rota que eu fazia era de pedras, cercada por árvores frondosas muito altas. O caminho era bastante escuro, por isso eu sempre levava uma lanterna para enxergar enquanto caminhava. Em uma parte do percurso, havia uma grande descida que levava à leiteria, localizada em um campo bem amplo. Uma madrugada, como de costume, me preparei para ir trabalhar e, com bom tempo, saí de casa. Mas dessa vez, algo estava diferente. Algo parecia mais estranho do que de costume. Eu me sentia observado, como se alguém estivesse andando exatamente ao meu lado. O lugar estava com uma sensação estranha no ar. Assim que entrei na parte onde havia muitas árvores, começou a fazer um frio intenso. Essa foi minha deixa para apressar o passo. Enquanto caminhava, um ruído me fez parar bruscamente. Pareciam passos. Não sei ao certo, mas eu ouvia as pedras do caminho se movendo logo atrás de mim. Apesar de sentir que algo estava errado, decidi ignorar e continuar andando. No entanto, à medida que avançava, o som e a sensação ficavam mais intensos. Os passos agora estavam mais claros. Respirei fundo, me detive e olhei ao redor procurando quem estava me seguindo. Ao não ver ninguém, me preparei para continuar andando, mas então senti uma mão pousar sobre meu ombro. Era uma mão fria, grande e muito forte, que me segurou firmemente para impedir que eu seguisse. Fiquei imóvel. Mesmo querendo correr, meu corpo não obedecia. Em seguida, senti outra mão agarrar meu cabelo e me levantar, arrastando-me para frente na direção para onde eu estava indo. Quando finalmente chegamos à fazenda, aquela coisa me soltou. Durante o dia, nunca consegui vê-la, mas a situação começou a se repetir, cada vez com mais frequência. Chegou a um ponto em que todos os dias essa coisa me segurava pelo cabelo. Não demorou muito para que eu começasse a me sentir mal. Não sabia o que fazer, o que era aquilo ou o que queria de mim. Tinha muito medo de ir trabalhar àquela hora e estava cansado de viver a mesma coisa dia após dia. Por isso decidi renunciar ao trabalho. Quando o fiz, aquilo que me atormentava parou de aparecer por quase um mês. Fiquei aliviado, achando que nunca mais veria aquela coisa. Um dia, já com outro emprego, cheguei tarde em casa. Naquele tempo eu morava com meu irmão, Justino, e era por volta das 21 horas. Fiz o de sempre. Fumei, tomei um café preto, comi algo e fui me deitar. Mais tarde, exatamente às 2:30 da madrugada, acordei com vontade de ir ao banheiro. Levantei-me e fui em direção ao corredor que conectava os quartos ao restante da casa. O corredor era longo, com paredes de forro e muito escuro, já que não havia ventilação. Caminhei tranquilamente até esbarrar em algo, um grande vulto negro. Imediatamente caí no chão de susto. Aquele vulto, ou seja lá o que fosse, se virou e reconheci sua silhueta. Era a mesma coisa que me seguia no caminho ao trabalho.
Finalmente consegui vê-la claramente. Era alta, tinha a forma de um homem adulto, mas não tinha rosto. Nada de olhos ou boca, absolutamente nada. Aquela coisa começou a se aproximar lentamente, e eu estava paralisado, incapaz de me mover. Graças a Deus, meu irmão apareceu atrás de mim. Rapidamente me puxou e me levou para o quarto dele. Lá dentro, ele tentou me acalmar e contei a ele o que havia acontecido. Então, meu irmão pegou um crucifixo que tinha no quarto e me entregou. Ele também pegou uma garrafa com água benta que havia trazido da última missa e aspergiu um pouco na porta. Em seguida, a abriu. Aquela coisa estava no final do corredor, esperando, como se estivesse nos observando. De repente, começou a correr em direção ao quarto. Meu irmão, ao invés de recuar, ficou firme. Assim que a criatura chegou muito perto, ele lançou água benta sobre ela. Aquilo começou a se contorcer de forma horrível no chão, emitindo sons aterrorizantes. Só então meu irmão fechou a porta e começou a rezar. Eu, claro, me juntei às orações. Os sons só pararam quando o dia começou a amanhecer. A história do meu bisavô terminou aí, mas minha avó contou que também viu essa coisa. Ela costumava vê-la em cima de uma árvore perto de nossa casa todas as noites, quando voltava do trabalho, mas nunca teve um encontro tão próximo quanto o do meu bisavô. Ela ainda disse que eu mesmo já vi essa criatura quando tinha 5 anos. Uma noite, enquanto voltava do mercadinho, a vi sobre a luz de um poste. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Quando eu tinha por volta dos 10 anos, meu pai conseguiu um emprego muito bem pago, que nos obrigou a nos mudar do interior da Pensilvânia para Brookmont, Maryland. Eu digo obrigou, mas essa talvez não seja a melhor forma de descrever o que aconteceu. Na verdade, meus pais ficaram animadíssimos com a mudança. Foi uma decisão que eles mal precisaram pensar. Em questão de um mês, saímos de uma casa pequena e caindo aos pedaços em uma área de baixa renda para uma propriedade enorme em um dos bairros mais nobres de Maryland. Você deve estar se perguntando como eu me senti em relação a tudo isso. Naquela idade, eu era uma criança bem antissocial e gostava de ficar sozinho. Então não era como se eu estivesse deixando amigos de longa data para trás. Na verdade, para começar, eu nem tinha amigos. Anos depois, meus pais me disseram que o desejo de me dar um recomeço foi uma das razões pelas quais decidiram mudar toda a nossa vida. Mas isso não vem ao caso. A mudança não me incomodou muito e eu consegui me adaptar rapidamente. Também não foi nada difícil me adaptar, dadas as circunstâncias. Como eu disse, a casa era enorme e até minha versão de 10 anos conseguia perceber que não precisaríamos mais nos preocupar em pagar as contas. Não vou aborrecer vocês com os detalhes inúteis sobre o interior da casa. Só vou contar o que importa. Eu tinha 2 irmãos mais velhos, Sean e Harold. Nosso quintal era facilmente nossa parte favorita da casa. Havia um grande labirinto de arbustos retorcidos, perfeito para brincar de esconde-esconde, pega-pega ou qualquer outra coisa que inventássemos. Mas a melhor parte, de longe, era a casa na árvore, situada na extremidade direita da propriedade. Cada casa da vizinhança era separada por uma grande área com árvores altas, e a casa na árvore ficava bem no meio desse bosque. Eu digo casa na árvore, mas era mais como um castelo na árvore. Não era daqueles projetos improvisados que os pais fazem no fim de semana. Era enorme, ocupando 6 ou 7 árvores vizinhas. Tinha 3 níveis diferentes e até uma escada de verdade construída nela. Era óbvio que um profissional havia construído aquilo. Por um tempo, meus irmãos e eu brincamos na casa na árvore todos os dias. Era sempre o ponto alto do nosso dia, mas eventualmente meus irmãos se cansaram.
Eles eram mais velhos e estavam naquela fase da adolescência em que nada é legal. Acabei ficando sozinho lá, o que foi meio chato. Fiquei bem triste por basicamente ter sido abandonado lá, mas meus irmãos se recusavam a voltar, não importava o que eu dissesse. Um dia subi e encontrei um pedaço de papel dobrado no canto. Até hoje me lembro exatamente o que estava escrito naquele primeiro bilhete. Olá, eu sou o Homem Marshmallow. É um prazer te conhecer. Qual é o seu nome? Eu fiquei a criança mais feliz do mundo. Achei que era algum dos meus irmãos brincando comigo, então entrei na brincadeira esperando que isso os interessasse de novo pela casa. Havia uma pilha de papéis lá que não estava lá antes, então peguei um dos marcadores que tínhamos lá e escrevi, deixando uma resposta com meu nome. Naquela noite quis perguntar aos meus irmãos qual deles era o Homem Marshmallow, mas fiquei com medo de que parassem de brincar se eu dissesse algo, então fiquei quieto. Nos dias seguintes eu chegava da escola e corria direto para a casa na árvore. Cada vez havia outro bilhete me esperando. No começo, os bilhetes eram inocentes e soavam exatamente como algo que meus irmãos diriam. Eu estava me divertindo muito, mas com o tempo os bilhetes começaram a ficar estranhos. Começaram a fazer perguntas cada vez mais pessoais, que eu não entendia direito, coisas que não faziam sentido para meus irmãos perguntarem, tipo: qual é a sua hora favorita do dia para sair? Ou o que você costuma comer? Não me lembro de todas as perguntas que ele fez, mas uma delas que nunca vou esquecer foi: qual janela da casa é a do seu quarto? Quando penso nessa pergunta específica, sinto um enjoo no estômago. Na época, ainda não achei que fosse nada demais. Achei que ainda eram meus irmãos, então respondi a cada pergunta sem hesitar. O próximo bilhete foi tão perturbador que não consegui mais ficar quieto. Era algo como: o que o cheiro do seu pijama me lembra? Algo nojento assim. Entrei furioso na casa e confrontei meus irmãos, exigindo saber qual deles estava por trás dos bilhetes. Ambos começaram a rir de mim e negaram tudo. Juraram que não existia nenhum homem Marshmallow e começaram a zombar de mim por ainda brincar com coisas bestas. Comecei a chorar e saí correndo do quarto. Em vez de contar para os meus pais, decidi montar um plano para pegá-los no flagra. Eu não estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Naquela noite, deitado na cama, ouvi batidas na minha janela. Congelei, sentindo meu coração disparar. Eu já tinha medo do escuro, então as batidas só pioraram meu pavor. Fiquei sentado no escuro por horas, muito assustado para me mover. Na manhã seguinte, abri as cortinas e quase gritei. Do lado de fora da janela, 29 fotos minhas estavam coladas no vidro. Eu tinha certeza de que eram meus irmãos. Fiquei furioso. Isso já tinha passado dos limites até para mim. Naquela noite, fiquei pronto. Quando as batidas começaram novamente, saltei da cama e abri as cortinas, pronto para gritar. Mas não eram meus irmãos. Do outro lado do vidro estava um homem velho e nojento, com olhos amarelos e dentes podres. Ele tinha cabelos ralos e sorriu quando me viu. Nunca gritei tão alto na minha vida. Meus pais vieram correndo, mas quando chegaram, o homem tinha desaparecido. A polícia vasculhou a propriedade, inclusive a casa na árvore, mas não encontrou nada. Por incrível que pareça, ele nunca voltou, e até hoje isso permanece como uma das coisas mais assustadoras que já vivi. Há muitos anos trabalhei com uma prima mais velha do que eu no Bosque da Chapada, em Minas Gerais. Ela tinha uma barraca lá por conta dos pais dela, e como eu estava sem trabalho naquela época, ela me ofereceu a chance de trabalhar com ela por um tempo, vendendo nas barraquinhas, doces, salgadinhos, bebidas, essas coisas.
Sei que algumas coisas mudaram desde então, já que quem tinha barraca lá podia, na época, ficar até um pouco mais tarde, depois que todos os visitantes já tivessem saído do parque. A gente era um dos últimos a sair. Não que gostássemos disso, mas em dias de movimento alto, como finais de semana ou férias, aproveitávamos para ficar até o mais tarde possível, vendendo para o pessoal que estava indo embora. Se ganhássemos mais, meus tios nos pagavam um extra, e isso, no final do mês, ajudava que só. Foi por isso que não lembro se já eram 6:30 da tarde ou até 7. Já estava escuro, então havia pouquíssimas pessoas por ali. A gente conhecia o segurança daquela área, então ele esperava a gente sem problemas. Assim que fechávamos tudo, íamos rápido ao banheiro e depois íamos embora. Entramos as duas. Eu saí primeiro e, enquanto esperava minha prima do lado de fora, completamente sozinha, vi que na curva ao lado dos banheiros apareceu um rapaz fazendo gestos para que eu fosse até ele. Ele parecia ter uns 30 anos e claro que não dei atenção. Fiquei preocupada porque não sabia o que ele queria. Ele não parecia ser conhecido dali e nem das outras barraquinhas. Enquanto eu o observava, percebi que ele tinha uma expressão triste, como se quisesse chorar. Com isso, dei alguns passos em direção a ele, que estava a uns 7 metros de mim, e perguntei em voz alta se ele precisava de ajuda com alguma coisa. Era estranho porque, naquela direção, nem havia banheiros masculinos, nem nada, só floresta. Quando me aproximei um pouco, ouvi que ele fazia um som com a boca. Pensei que ele não podia falar e estava prestes a ir até ele sozinha quando minha prima saiu do banheiro. Eu disse a ela que havia um rapaz ali perto me chamando. Ela olhou e também o viu fazendo os mesmos gestos e aquele som baixinho. Não sei quem é, mas talvez ele precise de ajuda com alguma coisa, eu disse. Cadê o segurança? Ele pode ajudar, foi o que minha prima me disse. Procuramos o segurança com o olhar, mas não o vimos. Então ela sugeriu que fôssemos até o rapaz. Hoje eu sei que isso foi uma péssima ideia, independentemente de qualquer coisa. Estávamos sozinhas. Estava muito escuro por ali, e o que aconteceu foi tão horrível que não sei o que teria sido pior. Caminhamos em direção ao rapaz e confesso que fiquei apreensiva quando estávamos chegando perto dele. O vimos caminhar um pouco mais para trás dos banheiros, sumindo de vista, mas ainda dava para ouvir seus passos na parte onde não havia mais concreto, só terra, grama e folhas secas. Ouvíamos ele pisando nas folhas. Quando chegamos lá, ele não estava mais ali. Ficamos confusas e decidimos voltar. Ele podia ter corrido para a floresta ou algo assim. Mas então ouvimos de novo o som de passos em folhas secas, perto de uma árvore, não muito longe de nós. Olhamos ao redor, mas não vimos ninguém. O que aconteceu a seguir foi algo que nunca vou esquecer. No chão, ao pé daquela árvore, vimos como se fosse um rosto saindo, apenas o rosto de uma pessoa. Os olhos estavam fechados, mas a boca se movia sem emitir som algum. Aquilo nos assustou tanto que nem conseguimos identificar se era a mesma pessoa que nos chamava antes, se era outro homem ou uma mulher. Saímos correndo e gritando de medo. Encontramos o segurança alguns metros depois. Ele já vinha correndo em nossa direção, perguntando o que tinha acontecido. Contamos o que vimos perto dos banheiros. Ele nos disse que era melhor irmos embora mais cedo e que não deveríamos dar atenção a ninguém, principalmente àquelas horas. Segundo ele, acontecem coisas muito estranhas no bosque à noite. Nunca esqueci isso. Continuei trabalhando com minha prima por mais algumas semanas, mas não ficávamos mais até escurecer. Saíamos juntas com o público e nunca mais fomos àquele banheiro. Foi traumático demais ver aquilo. Meu nome é Lauro, mas no bairro todos me chamam de Chino.
Sou do conhecido bairro mexicano chamado Tepito. Sou nascido e criado aqui, e como muitos nestas ruas, sou devoto da Santa Morte. Sei que muita gente não entende o que significa acreditar nela. Acham que é algo sombrio e perigoso, mas para mim a Santa foi uma guia e uma protetora. Não sou de ostentar minha fé, mas também não a escondo. Ela sempre esteve comigo, e o que vou contar agora me fez entender que com a Santa não se brinca, nem para o bem, nem para o mal. Desde criança minha avó me ensinou a respeitá-la. Ela tinha um altar na sala, pequeno, mas bem cuidado. Havia velas, flores, cigarros e até comida. Ela me dizia que a Santa não é má, é justa, e que se você reza com fé, ela cuida de você como ninguém. Cresci vendo minha avó pedir coisas pequenas, mas importantes: saúde, trabalho, proteção para a família e para os amigos. Quando fiquei adulto e as coisas começaram a ficar difíceis, acabei pedindo ajuda também. Em Tepito nem sempre há muitas opções. Desde que pedi que ela me guiasse, as coisas começaram a se ajeitar. Consegui trabalho, saí de alguns problemas grandes e desde então sempre acendo uma vela e agradeço. Na vila onde moro, temos um altar comunitário que montamos entre alguns vizinhos. Ele fica em um canto do pátio, sob uma árvore que faz sombra. Sempre tem flores frescas e velas que todos ajudamos a colocar, inclusive os turistas das Américas. Alguns até deixam garrafas de tequila, cigarros e outras coisas como oferendas. Não é nada luxuoso, mas para nós é especial. A maioria dos moradores a respeita, mesmo que nem todos acreditem nela. Claro, sempre há quem não apenas não acredita, mas também zomba. Há alguns meses, chegou à vila um novo vizinho. Chamávamos ele de Tônio, embora ninguém o conhecesse bem. Era um sujeito meio estranho, não se enturmava com ninguém e sempre tinha comentários desagradáveis sobre tudo. Desde o primeiro dia que viu o altar, começou com zombarias. Dizia que éramos loucos por rezar para uma caveira e que aquilo era besteira. Tentei não me aborrecer porque você não pode obrigar alguém a acreditar, mas o que me incomodou foi quando ele começou a roubar as oferendas. Primeiro desapareceram os cigarros que eu havia deixado, depois uma garrafa de tequila que outra pessoa colocou. No começo pensei que fosse alguma criança brincando, mas um dia vi Tônio com os cigarros. Sem medo o confrontei. Disse que ele não devia fazer isso, que aquilo não era algo qualquer. Ele riu na minha cara e disse que não tinha medo de uma figura de gesso. Sinceramente tive vontade de bater nele, mas me controlei. No fundo sabia que ele estava brincando com algo que não entendia e que não deveria. Alguns dias depois começaram a acontecer coisas estranhas. Tônio parou de sair do quarto. A princípio, pensei que estivesse doente, mas os vizinhos começaram a dizer que à noite ouviam barulhos estranhos vindo de lá, pancadas e passos como se arrastassem algo pesado. Não queria me envolver, mas toda vez que passava pela porta dele, sentia um calafrio pelo corpo. Era como se algo estivesse errado. Uma noite, enquanto limpava o altar, vi algo que me deixou paralisado. Uma sombra alta e magra passou na frente da porta de Tônio. Não era alguém da vila, isso eu sei. Era rápida, mas o suficiente para eu perceber que não era normal. Fiquei congelado por um tempo, tentando encontrar uma explicação lógica, mas não consegui. Naquela mesma noite, ouvi Tônio sair correndo do quarto, gritando que algo o estava perseguindo. Ninguém saiu para ajudá-lo. A verdade é que todos estávamos assustados. No dia seguinte, um dos vizinhos me contou que viu ele sentado na calçada perto da vila. Ele estava tremendo, com o olhar perdido. Tentaram falar com ele, mas ele não dizia nada. Apenas se levantou e foi embora. Nunca mais o vimos depois disso. Imediatamente as coisas na vila se acalmaram, mas entendi algo muito claro. A Santa Morte não precisa que a defendam, ela resolve sozinha. Não sei o que aconteceu com Tônio, mas estou certo de que sua falta de respeito teve consequências.
O que compartilho com vocês não é para que tenham medo, mas sim respeito, pois às vezes não sabemos com o que estamos mexendo nesse mundo. Depois daquele dia, me certifiquei de que o altar estivesse sempre limpo e bem cuidado. Coloquei flores frescas e deixei uma vela que acendi com muita calma. Pedi perdão por qualquer coisa que Tônio pudesse ter feito e agradeci por ela nos proteger. Apesar de tudo, os dias seguintes foram tranquilos, mas eu não parava de pensar no que aconteceu. Uma noite, enquanto rezava diante do altar, senti algo. Não era medo, mas também não era exatamente tranquilidade. Era como se alguém estivesse ali, me ouvindo. Não vi nem ouvi nada, mas naquele momento soube que estava fazendo o certo. Desde então, nunca deixo de agradecer. A santa não é algo para se tomar levianamente. Alguns acham que é pura superstição, mas eu sei o que vivi. O que aconteceu com Tônio foi uma lição para todos. Isso aconteceu cerca de 6 meses atrás, quando eu estava no meu quarto me preparando para dormir. Eram mais ou menos 11 da noite. Minhas cortinas estavam fechadas, então eu não conseguia ver lá fora. Enquanto eu arrumava algumas coisas, de repente ouvi 3 batidas fortes na janela. O som era nítido e claro, como se alguém estivesse bem ali do lado de fora. Eu travei por um momento com muito medo de me mexer. Depois de alguns segundos, quando meu instinto de sobrevivência entrou em ação, eu saí correndo do quarto e fui direto até o meu pai. Eu mal conseguia explicar o que tinha acontecido, porque estava muito abalada. Moro com meus pais e 2 irmãos em um bairro bem movimentado, então ouvir barulhos não é incomum. Mas aquela batida era completamente diferente. Foi direto na minha janela, como se alguém quisesse que eu notasse. O mais estranho é que o meu quarto fica na parte de trás da casa, não na frente. Para alguém bater na minha janela, teria que entrar no quintal. Pedi ao meu pai para verificar. Ele abriu as cortinas, mas não havia ninguém lá. Ele até saiu para olhar no quintal, mas estava vazio. Fechei as cortinas e tentei esquecer, dizendo a mim mesma que era só minha imaginação ou talvez um animal. Não queria pensar muito nisso, então fui dormir, ainda me sentindo um pouco insegura. Na noite seguinte, quase no mesmo horário, ouvi novamente 3 batidas na janela. O som era o mesmo, claro e deliberado, como se alguém quisesse chamar minha atenção. Meu estômago gelou e eu não perdi tempo. Fui direto ao meu pai. Ele veio ao meu quarto e verificou novamente. Abriu as cortinas, olhou lá fora e até foi ao quintal com uma lanterna. Mas como antes, não havia ninguém. Mas dessa vez, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Fiquei com muito medo de ficar no meu quarto, então peguei um cobertor e um travesseiro e dormi no chão do quarto dos meus pais. Nos dias seguintes, nada aconteceu. Então, cerca de uma semana depois, eu estava sozinha em casa por volta das 9 da noite. Estava em videochamada com uma amiga, quando ouvi novamente 3 batidas na janela. Entrei em pânico e corri para o quarto dos meus pais para ligar para eles. Eles estavam fora da cidade e me disseram para pedir aos vizinhos que verificassem. Liguei para os vizinhos, que são nossos grandes amigos, mas eles também não viram nada lá fora. Na noite seguinte, era exatamente 1 da manhã quando acordei novamente com aquela bendita batida. Dessa vez não eram só 3 batidas, eram várias, constantes e deliberadas. O barulho me tirou de um sono profundo. Por um momento pensei em puxar a cortina para ver quem ou o que estava lá fora, mas o medo me impediu. Então, levantei-me e fui direto para o quarto dos meus pais para acordá-los mais uma vez. A essa altura, eles já estavam cansados de tudo isso e nem se deram ao trabalho de verificar, dizendo que provavelmente não era nada.
Nas noites seguintes as batidas continuaram. Não era toda a noite, mas o suficiente para que eu não conseguisse relaxar no meu quarto. Então, eventualmente, meus pais decidiram me deixar mudar para outro quarto. Transformaram o escritório em meu novo quarto e mudaram tudo de lugar na esperança de que eu não ouvisse mais nada. No começo, funcionou. Por cerca de 3 noites tudo ficou quieto e comecei a me sentir melhor. Mas então ouvi de novo as mesmas batidas, 3 pancadas fortes, como antes. Dessa vez fiquei realmente irritada e decidi olhar pela janela. E lá estava alguém agachado do lado de fora. Acho que era um homem, ou talvez uma mulher muito forte. Estava usando um moletom cinza e jeans escuros, embora eu não conseguisse dizer a cor exata porque estava escuro. Fechei as cortinas devagar e corri para contar tudo aos meus pais. Eles ouviram atentamente e decidiram chamar a polícia. Quando os policiais chegaram, verificaram a casa, mas obviamente não encontraram ninguém. E como não havia provas concretas, não havia muito o que fazer. Eles sugeriram que instalássemos câmeras ao redor da casa, especialmente perto da minha janela, para monitorar a área caso acontecesse de novo. No dia seguinte, instalamos uma câmera de segurança apontando para minha janela e mais algumas ao redor da casa. Até agora, essa pessoa não apareceu.